Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast! Estamos de volta para mais um episódio da quinta temporada, exatamente 5 anos no ar, todas as quartas-feiras, trazendo informação, ciência de forma prática, porque temos tanto atletas, temos tanto coach, professores, cientistas que nos ouvem aqui, mas temos também muitos atletas como você. Então, o nosso lema é passar ciência de forma simples. E hoje, um convidado especial por todos os sentidos, né? E ele deixou o rolê especial mesmo hoje, né? Porque depois de muito tempo combinando de vir treinar aqui, depois de... A temática de hoje, né? Um título, né? Uma conquista muito batalhada. É o primeiro lugar no 70.3 Ironman de Brasília, numa das categorias mais difíceis, ao meu ver, a mais difícil e disputada, né? E depois de hoje a gente tá pensando, será que a gente já tá 3 anos juntos? Então, quase 4, né? Então, muito tempo junto. E o Ale, enfim, veio o Alexandre Nunes Ferraz, meu amigo Ale de Barueri, veio aqui passar um dia comigo e assim, primeiro rolê era um rolê de bike, depois podcast, depois avaliação de força, biomecânica, natação, fazer o rolê completo. E ele começou às 5 horas da manhã levando um tombo de bike. E mais nada grave, tá aqui com o dedo ralado e tá tudo bem. Ale, seja muito bem-vindo. E a ideia é fazer um podcast distinto, né? Hoje, então, a Bruninha Mann, um beijo, Bruna. Você ia ser a mediadora desse programa especial, Bruna do Estema, né? Ia estar aqui, mas ela viajou. Então, eu vou entrevistar o Ale como atleta, como pódio, o primeiro colocado dessa categoria, e ele vai me entrevistar também, fazer algumas perguntas que possam ser a pergunta de vocês como treinador, para a gente tentar passar o máximo de informação nesses 4 anos de trabalho árduo, que foi coroado com êxito em Brasília com a primeira colocação. Ale, muito bem-vindo, obrigado, tá zero bala aí? O dedo sobrou uma luxaçãozinha no dedo aqui, mas tá tudo certo. Obrigado pelo convite de vir pedalar aqui com vocês, obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. 3 anos juntos que passaram, quase 4, né? Que passaram muito, muito rápido, foram muito intensos e muito bem aproveitados, né? Culminando nesse resultado que, confesso, que nem eu esperava, apesar de ter saído tudo conforme planejado, não sei se eu esperava esse resultado que foi, mas deu tudo certo. Legal, Ale. Vamos começar do começo, então, né? A gente estava olhando nossos papos lá atrás, e aí depois dessa conquista, eu já sou chorão, né? Mas eu fiquei mais emotivo que o normal, né? Foi uma conquista difícil também pelo carinho, né? Que a gente foi criando, a empatia, o respeito, a proximidade com seus filhos, com a sua esposa, nada de relação de amizade profunda que a gente vai ter, porque pela distância, mas assim, de tanto se encontrar nas provas com a sua esposa, com seus filhos, a gente vai tendo um carinho especial. E aí você, cara, agora que eu conheço seu perfil comportamental também, você é um cara metódico, né? E que a sua tendência não é mudar de assessoria. Você me procurou lá atrás, eu acho que eu não fui a sua primeira assessoria, né? Então, assim, o que te levou a treinar com a gente, né? Como foi essa entrada na assessoria de maneira resumida aí, cara? Cara, eu sou pouco metódico, assim, na minha vida fora do esporte, assim, mas o triatlon para mim, é algo que exige você ser metódico se você quiser evoluir. Eu comecei como uma brincadeira, assim, eu fazia crossfit há muito tempo, aí parei de fazer o crossfit, fui parando, fui buscar outra coisa, comecei a correr, voltar a correr, e aí só a corrida me cansou, comecei a pedalar, e um amigo falou, cara, eu fiz uma prova de triatlon, foi muito legal. Eu falei, pô, eu vou fazer isso, porque misturo 3 esportes, eu gosto de nadar e tal, fui atrás da primeira assessoria. Fiz a primeira prova, fui bem, no primeiro 70.3 lá em Florianópolis, e aí, como quase tudo que eu faço na vida, eu não consigo fazer por fazer, assim. Não sei se isso é uma qualidade ou é um defeito, mas eu preciso ter alguma coisa. Então eu preciso sempre ter uma prova, eu preciso me sentir evoluindo. E aí na assessoria que eu tava, eu senti que eu estagnei em algum momento, assim, eu não me sentia mais evoluindo. E, e eu sabia que eu me dedicava ao máximo que eu podia àquilo. Então eu falei, cara, o problema não sou eu tô me dedicando tudo que eu quero e comecei a me sentir eu mais cobrando o treinador do que ele me cobrando.
não cobrando de cumpra seu treino, mas e aí, como a gente pode melhorar? O que eu tenho que fazer para melhorar? E aí eu percebi que eu precisava mudar e precisava ir atrás de alguém que conseguisse olhar para as outras coisas, assim. E foi quando eu te falei, quando a gente começou a conversar, eu ouvi um podcast seu e você estava falando muito da ciência aplicada ao esporte, de como avaliar tudo, como avaliar números, como avaliar dados, como construir um treino, e aí foi que eu fui e falei, é esse cara que eu quero, e aí que eu fui atrás de você. Não, sensacional, Ale. Era essa breve introdução, assim, para mostrar o alcance do podcast, né? A gente tava te falando de longe ali, né? Em off, que às vezes o podcast é um conteúdo tão cuidadoso, com muita ciência, e às vezes isso atrai poucas curtidas, né? Então você que está nos ouvindo, compartilha, curte, porque isso é importante. Várias vezes, assim, quando eu via poucas curtidas em relação a um post familiar, por exemplo, eu com minha esposa, eu já pensei em parar algumas vezes, e aí no final eu ia viajar o Brasil todo, do podcast, então a gente vê o alcance, e o podcast trouxe, culminou num pódio, culpa do antigo Resistência Podcast, hoje Endurance Cast. Ale, e pra gente entrar na prova de Brasília, várias provas depois que a gente iniciou o contato fizeram parte e eu fui buscar criteriosamente lá a sua primeira prova de 70.3 com a gente e você tirou quase meia hora até esse pódio. Então, assim, você era bom e eu falei isso com você. Ale, você é bom, mas a sua categoria é muito forte. Então, fala um pouquinho dessas provas, inclusive tão forte que você teve um Mundial também, que você conquistou a vaga em Marbella, mas você conquistou indo para o Panamá, né? Para fazer uma prova, porque assim, você tinha resultados ótimos, mas a categoria sua era tão dura Sim. que não chegava. Uma vez chegou, rodou vaga e você não foi. Conta um pouco desse histórico, brevemente, dessas várias provas de Marbella para a gente entrar no assunto Brasília. Quando eu voltei, quando eu saí da outra assessoria, eu tinha uma coisa na cabeça, assim, eu queria fazer provas de 70.3 até ter um resultado satisfatório antes de eu ir para o full, para o Ironman completo, né? E aí eu falava, cara, eu quero ficar pelo menos entre os 10 primeiros para depois pensar em fazer uma outra coisa. E eu sempre vim evoluindo, assim. Então, principalmente depois que eu mudei para cá, eu via que minhas provas eu ia melhorando prova após prova. Mas sim, eu fui buscar o Panamá porque eu sabia que era uma prova que lá eu conseguiria a vaga quase que com certeza, assim. Então, eu fui buscar uma prova mais fácil, que a gente sabe que no Brasil é muito mais disputado, consegui lá o primeiro lugar da categoria, mas não foi um primeiro lugar da categoria como Brasília, assim, porque eu sabia que era uma prova mais fácil, não foi nem de longe minha melhor prova, eu fiz uma prova mais ou menos, tanto que as pessoas falavam, pô, mas você tá achando que você foi mal, você conseguiu o primeiro lugar, mas não era um primeiro lugar com gostinho de primeiro lugar como foi esse em Brasília. E eu percebi essa evolução minha prova após prova. Então eu fui melhorando, minha bike foi ficando muito melhor, minha corrida muito melhor, minha natação muito melhor. Tanto que essa prova de Brasília foi minha melhor natação, minha melhor bicicleta e minha melhor corrida. Então, assim, é isso que eu preciso e eu conseguia ver essa evolução prova após prova e até culminar nesse resultado que culminou melhor do que eu esperava, mas foi um trabalho duro até aqui, assim. Então, não foi por acaso, foi construído. Muito legal. E quando eu falei do seu perfil, né, que até me surpreendeu algumas coisas, porque com o treino e com o triatlon eu acho que você é metódico, você está falando que talvez não transmite a você como um todo, né? Até porque você fez o ciclo de uma maneira que tem que ser, o ciclo lá desde o começo, inclusive em relação à troca de equipamentos, né? Então, assim, a sua primeira bike que você entrou com a gente tá com um aluno nosso ainda, né? Com o Juliano. Então, assim, era uma Cannondale, né? E aí, assim, os equipamentos também você não teve pressa de mudar. Hoje você tem bons equipamentos, equipamentos top de linha, porque é o nosso hobby, a gente ama, trabalha tanto, né? Mas, assim, você não teve pressa nenhuma de mudar, né? E, assim, me fala um pouco desse processo de evolução dos equipamentos e o quanto você acha que eles têm de culpa na melhora da sua performance também. Não precisa me agradar, não, para falar só do treinador, mas, assim, obviamente que isso influencia também, né, Ale? Muito, cara. Eu comecei com uma bicicleta, era uma Cannondale Slice 2018. E era a bicicleta que eu precisava naquele momento, que me atendia. Tanto que eu fiz uma prova em Florianópolis, minha primeira prova 4:42 ou 4:43, já foi uma boa prova. Mas eu sentia que eu vencia a bicicleta, entendeu? Então eu tava conseguindo, apesar da bicicleta ser um pouco
deixar a desejar perto das outras. Então eu andava com gente que olhava para o lado, a bicicleta do cara com roda fechada, bicicleta de top de linha, que não era na época. Mas eu acho que a evolução dos meus equipamentos, pelo menos, vieram com a minha evolução. Então, assim, veio acompanhando a minha evolução. Eu acho que principalmente a bicicleta faz muita diferença. Eu não acho que você tem que ter uma bicicleta boa para fazer triatlon, longe disso. Mas se você quiser competir entre os primeiros, a bicicleta faz a diferença, com certeza. A bicicleta, a roda fechada, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Então tudo faz você ganhar um pouquinho. Talvez se eu tivesse com uma outra bicicleta eu ia fazer um tempo pior, pode ser. Então, assim, o tênis faz diferença. Se tiver um bom tênis, ele faz diferença. Uma boa roupa de borracha faz diferença. Mas eu acho que a evolução do equipamento tem que vir junto com a sua evolução. Acho que você não precisa entrar com uma bicicleta boa. E se você nunca puder ter uma bicicleta boa, não vai te deixar. Você não vai deixar de fazer triatlon por isso, mas que faz diferença na performance, faz. Hoje, eu, graças a Deus, estou com a melhor bicicleta que o dinheiro pode comprar. Eu vim conversando com um amigo, com o Henrique na vinda. É isso. Eu não ligo para o carro, não invisto tanto num carro. Eu não ligo para celular, eu não ligo para um monte de coisa. Eu deixo para gastar dinheiro onde eu gosto. Então, faz diferença. Se puder comprar, compre. Mas não deixe de fazer triatlon porque não tem a melhor bicicleta. E Acho de que esse é o passar, e de recado. passar pelas etapas, né, Lê? Porque assim, Total, tem muita gente total. que entrou, não sabe nem treinar ainda e quer comprar uma bicicleta aí não curte, nem Exato. tem o gostinho das coisas, né? Nem tem o gostinho dessa evolução, né? De evoluir junto. E eu acho que tanto a evolução do equipamento quanto do processo em si, né? Eu acho que é o mesmo problema que o triatlon vive hoje, das pessoas acharem que triatlon é Ironman, e não é, né? Você comece do começo, né? Faz um sprint, faz um olímpico, deixa para ir para um 70.3 quando tiver treinado, quando tiver a prova for legal de fazer, né? Porque senão vira um sofrimento. Eu falei, eu tô há 5 anos no triatlon, eu vou pro meu primeiro Ironman full agora no fim do ano. Não pulei, poderia ter ido antes? Poderia, mas eu quis fazer devagarzinho para eu chegar lá do jeito que eu queria. É isso. Perfeito, Ale. Inclusive esnobando, né, gente? Então, assim, ele recusou a vaga de Nice na França no próximo Mundial para focar no full, que é o nosso desenho já estava Total. traçado. Aqui, Ale, a gente vai começar o nosso ping-pong. Então, aqui agora a gente fala de Brasília e eu faço uma pergunta para o Ale atleta e depois ele questiona alguma coisa que seja a dúvida dele ou de vocês que estão nos ouvindo, que pode ser a dúvida Boa. para falar um pouco do treinador, porque eu acho que isso pode somar. Eu nunca sempre fui o Sandro mediador aqui, então talvez eu possa contribuir um pouco nesse processo tão rico e bonito que o Ale passou em Brasília, né? Ale, vamos começar falando de Brasília, falando desse ciclo específico, né? Assim, durante a prova, o que Brasília foi que você esperava ou que você não esperava? Então, assim, quando você fez inscrição de Brasília, você fez pela nostalgia? Porque eu fiz pela nostalgia, né? Porque eu sou 52 anos já, né? Então, assim, o meu ídolo um dos ídolos é o Leandro Macedo, que é de Brasília, a capital brasileira do triatlon. Na minha época foi lá que o triatlon emergiu. Então, eu queria fazer meramente por saudosismo, né? Então, assim, qual era a sua ideia de Brasília? Por que você escolheu? E assim, o que a prova te entregou em termos de percurso, de velocidade, um lugar propício? Você indica, você voltará o ano que vem? Eu nem sei disso aí. Manda aí. Eu não voltarei o ano que vem, porque não deu tempo de escrever, não deu tempo de pensar sobre, né? Então a gente sabe que tá abrindo as inscrições e acabando em 15 minutos. Então eu não pensei sobre. Pode ser que eu volte se eu conseguir uma inscrição. Eu me inscrevi na prova puramente porque ela parecia e parece que é a prova mais rápida do Brasil. Eu me inscrevi porque eu queria fazer uma prova rápida, porque eu queria fazer o melhor tempo possível, assim. E ela me entregou isso, assim. Então a natação não é uma prova muito rápida, é uma prova em lago e tal, mas eu consegui fazer uma excelente natação. Mas a bike é um negócio assim, o ciclismo é muito, muito rápido, assim, muito rápido. Então ela tem descidas longas, assim, contínuas, que você consegue pedalar muito rápido e subidas que você consegue, apesar de algumas um pouco mais íngreme, você consegue terminar rápido. Então dá uma levantada ali, dá uma pedalada e termina. E a corrida plana
e não estava muito quente quando a gente fez. Foi a prova perfeita, assim, para fazer um PE, um melhor tempo, foi a prova perfeita. Perfeito, essa é a ideia, é a sua vez, vamos embora. Eu tenho eu acho que as minhas maiores dúvidas são assim, às vezes as pessoas me perguntam e eu não sei responder. E aí eu tenho duas, principalmente sobre o ciclo para uma prova, assim. Como ele é construído, as etapas, e eu sei que você utiliza uma metodologia que é russa, que é invertida, não é isso? Eu queria entender por quê? Por que que você acha que ela é melhor que a tradicional? Então, um pouco falar do ciclo e por que você usa essa metodologia que é invertida, né? Que começa com mais intensidade e termina com mais volume, não é isso? Isso, ó, é legal, ele é um aluno bem questionador, depois a gente vai falar disso também, mas é super importante a pergunta dele, e assim, eu sempre bato na tecla que tem muita gente querendo inventar roda, né, então coisas que já faziam, muda o nome, põe uma roupagem chique, e aí parece que inventou a roda, né, então assim, é um processo, uma metodologia russa que fala periodização reversa, né, Reversa, é então, isso. porque a periodização tradicional ela começa com resistência no começo e à medida que você vai evoluindo, você vai ganhando força e velocidade. Então, esse é o processo tradicional. E a reversa a gente inverte, né? Então, põe a resistência no final e a força, a velocidade, a potência no começo. Então, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é que eu uso. É porque as provas de longa distância quase que notoriamente pedem isso. Por quê? Qual a característica de uma prova de longa duração? O que é mais importante, velocidade ou resistência? Resistência. Resistência. Então, o que a gente põe no período específico, que é depois da base? Não adianta você pôr o que você não vai usar, né? Então, assim, essa periodização reversa, na verdade, não é que ela é muito adequada ou mais adequada para os esportes de resistência. Então, quanto mais longo, mais essas características sua prova vão ter. Então, agora, na sua preparação de full, vai ser mais reversa do que nunca, porque são volumes novos para você, né? Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Como está seu tempo? O que você quer dessa prova? Porque se você vai dobrar, dobra tudo, né? Como o Silvio Santos diria. Então é esse. Na verdade, não é que assim eu utilizo. Então, por exemplo, não seria inteligente eu usar essa metodologia para um sprint triatlo, né? Porque a característica do sprint triatlo, o que eu preciso é velocidade, é potência. Então, no período específico, eu tenho que pôr velocidade, potência e a base constrói resistência, né? Obviamente, se eu pegar essa mesma prova para fechar de sprint para um iniciante que nunca fez, que para ele 1h30 pode ser muito, pode ser que eu use a periodização reversa para um iniciante. Por quê? Porque ele precisa de resistência na parte específica para eu garantir que ele feche a primeira prova. E você é um caso disso, né? A gente trabalhou com muita volume, mas assim, a gente deu pancada até o final, porque você já tá aguentando pancada. Então, ficou claro, Ale? Ficou. Quando eu falo que você usa, porque eu acho que a maioria não usa isso, né? Para você parece óbvio, mas o que eu vejo meus amigos treinando, a maioria faz a periodização tradicional. É isso? Então, aí é dentro de cada um, né? Precisa ver o que é, mas tem gente que usa, né? Exatamente. Tem gente que ainda prefere até nessas. No Ironman é bem difícil alguém que não faça isso, tá? Ah, é? Mas no 70.3, no Ironman praticamente é impossível, porque se o cara negligenciar um volume tão grande, ele vai sentir falta na prova. E uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso, sim. Eu treino com muitos amigos, assim, então agora mais do que nunca, a gente construiu um grupo legal lá perto de casa, então eu tô sempre treinando com alguém, ou tem alguém perto e a gente troca muita ideia. Eu acho, e eu tenho muito amigo que consegue treinar muito perto do que eu treino, assim, então você vê que faz um teste de 5 quilômetros e é parecido com o meu, que faz uma potência de bike e é parecida com a minha. E eu sempre vou pra prova com essa coisa na cabeça, assim, olhando os meus concorrentes e entre amigos e tal, e vendo, pô, vai chegar perto de mim, vai conseguir ser competitivo e tal. E muitas vezes a pessoa não é. E eu acho que eu tenho uma diferença, que com certeza foi construída nesses anos, que assim, eu consigo ficar muito tempo numa intensidade muito alta. Então, assim, eu entrego a minha corrida para 95% da minha capacidade durante 1h30, tendo pedalado a 90% da minha capacidade. Então eu queria entender como isso é construído no treinamento, porque eu sinto que essa é a minha diferença. Eu não sou o mais rápido nos testes de 5 quilômetros, mas eu aguento muito mais tempo
num lugar muito alto, assim. Então eu fico correndo a 95% durante 1h30. Ale, isso você tocou no ponto-chave da sua periodização e talvez até você é um cara questionador, né? A gente fala, você falou isso e assim, não me incomodo, pelo contrário, você evolui porque eu sempre falo, princípio científico tem um princípio científico que reflete o aluno entender o que ele está fazendo. Então, assim, tem um aluno que entrega por fazer, não quero nem saber, eu quero fazer o que o técnico mandou. Só que quando o aluno entende o contexto, então ele evolui muito mais. Então você é um cara disso. E por que eu tô falando que isso fez toda a diferença? Porque foi um dos seus principais questionamentos e que você falava, depois a gente falou até num vídeo que a gente gravou lá, né? O questionamento dos seus colegas em relação a você, né? Então isso faz parte por duas vertentes. A primeira, que é muito difícil para o atleta amador, que você quase não perde treino. Né? Então, assim, a constância, a gente parece pleonasmo vicioso, né? Parece sempre falar a mesma coisa. Mas a constância em entregar os treinos, a sequência de treinos, essa lógica é o primeiro quesito para você. Aí sim, a palavra da moda que você falou, durabilidade. Então, tudo se fala sobre durabilidade. E qual a analogia que eu vou fazer com o que eu falei do seu questionamento e dos seus colegas? Qual era a principal coisa que você questionou nesse ciclo e que as pessoas te questionavam, você lembra? Volume de corrida. Volume de corrida e até de bike, né? Então, Sim. assim, o seu volume... Eu cansei de entregar boas provas de Ironman full com o seu volume. Então, só que assim, não tem segredo. Então, assim, o que vai fazer você durar, você já conquistou essa potência, essa força, a intensidade a gente já buscou. Depois que a gente consegue, a gente tem que fazer você durar nessa intensidade, é o conceito de durabilidade. E não tem outro jeito de ir fazendo uma progressão crescente na intensidade que a gente tava. E muita gente pergunta, poxa, Sandro, mas isso aí não é um treinamento para Ironman? Pode ser, mas no seu nível você precisava durar. Então, assim, a resistência e o volume é a chave do esporte de endurance. Endurance combina com resistência, né? E é por isso que eu vejo, de uma maneira geral, as mulheres, e a Marcela, a treinadora, é um exemplo disso. Então, assim, quanto mais você vai indo pro endurance, ultra endurance, mais as mulheres conseguem equilibrar o jogo com o homem. Você não percebe isso? Falam que nas corridas Então, ultramaratonas... assim, porque aí o nosso normal, a testosterona, começa a aparecer notoriamente no dia a dia, entendeu? Então, assim, vai fazer um treininho que a gente fez hoje, os homens atropelam, uma porrada, a gente tem que trabalhar 1h20, entendeu? Agora tem mulher que tá um pouco atrás, que no endurance, a Marcela deixa todo mundo, porque ela dura, ela resiste, e a mulher já tem isso, se você pensar até no histórico natural da mulher, pelo parto, né? Pelo ciclo menstrual, de aguentar a dor, aguenta o sofrimento, e homem pega resfriado, como que é, né? Você que o diga, né? O rei do resfriado também, né? Minha garganta tá coçando. Isso foi bom, esse ciclo não teve nenhum. Então, Ale, é isso. A gente tem que construir uma característica quase inata do feminino para os homens, entendeu? Então, eu sou um grande exemplo oposto a isso, né? Então, você é jogueiro, né? Você aguenta sofrer, você aguenta sangrar, e eu te entrego o volume, eu te dou volume. Né? Esse volume seria para um Ironman? Seria, mas para você conquistar isso, você já tem. Sua intensidade não vai subir. Então, assim, o VO2, a gente chega no seu limite rápido, mas agora durar no seu VO2 é mais um trabalho a duras penas, de passo a passo, para resistir, né? Na verdade, a gente dura no limiar, não no VO2. Então é isso, Ale. Mas ninguém conseguiria, eu não conseguiria pegar do nada e implantar o seu volume, a sua durabilidade com alguém que não construiu o lastro que você construiu de 3 anos. A maioria das pessoas, se olhar, que é o comum nas redes sociais, na internet, né? Se eu mandar a sua periodização desse ciclo, as pessoas vão copiar, e não vai dar certo com a maioria das pessoas. Por quê? Porque não construíram esse lastro de volume para durar, o que facilita o nosso processo agora no full, para completar um full e fazer uma prova ok, bonitinha, e você já falou que não quer isso. E aí, pra gente ir mais, a gente vai ter que jogar o volume lá para cima. Porque eu falo pra mim, quando a gente foi pro full, eu falei exatamente isso pra você. Eu falei, Sandro, você me convenceu, cara. O volume que eu tenho me fez entregar a prova que eu consegui entregar, assim. Então, o meu diferencial é justamente esse, porque se eu for fazer um teste de FTP isolado, de VO2 isolado, de
de 5 km isolado, puta, eu tenho certeza que fica parecido com a grande maioria. Não tem um super VO2, um super teste de 5 km, mas eu acho que o diferencial é justamente esse. Eu duro até o final. Eu fiz uma bike como eu nunca fiz na vida. Eu fiz a primeira bike, primeiro ciclismo na categoria. Eu não tentei quebrar. Se eu falar que eu tentei quebrar, mentira. Mas eu fui até o fim ali. Eu fiz um pedal apertando até o fim. E eu botei o pé no chão na dúvida de como eu ia correr. E, cara, saiu a corrida conforme o planejado, assim. Saiu uma corrida no nível que eu queria que saísse, assim. E aqui a gente não esconde nada, né? Vamos tangibilizar isso, Ale, para as pessoas que nos ouvem aqui, né? Os treinadores, os atletas que querem saber, acham que a gente esconde. Então, quanto está imputado o seu FTP da bike? 286. 286. E você entregou uma NP de 240 e baixo. Então, isso é a prova do que você falou. Então, você entregou uma pouca diferença para uma prova de 90K, né, Ale? Então, quantos por cento do seu... Você já viu o seu IF lá? Quantos por cento Não sei, não lembro. 80 e alguma coisa, assim, exatamente. Então, a gente ficou ali no limite de quem entrega uma boa prova. Quem que entrega mais que isso? Só profissional. E aí eu volto a insistir. O que diferencia o treino do profissional dos amadores? É a intensidade ou é o volume? Com certeza. Volume. Vai ver quantos caras canam. Igual o cara, o etíope, o keniano que bateu a maratona lá, né? 200 por semana, cara. Né? Roda 200 quilômetros por semana. E ninguém vê isso aí. Acha que é fácil, entendeu? Então, é volume e a todo sentido. Mais alguma pergunta aí? Senão eu vou daqui. Pode ir. Pô. Então, vamos falar assim. A gente já falou que você é metódico e questionador, né, Ale? Então, assim, o quanto você entender de treino, que você entende de treino mais do que muitos professores, infelizmente, né? E às vezes não falando de chique, não falando bonito, com nomenclatura, mas o quanto você entender de treino e questionar, você acha que isso faz você fazer uma prova diferente? Eu acho que para eu fazer a prova diferente, eu preciso fazer os treinos certos. E acho que questionar e entender me faz treinar certo, mais certo, vai. Então, eu acho que eu entender... Sandro, esse treino aqui longo, ele precisa ser que intensidade? Mais do que o pace que tá lá. Ale, ele precisa ser uma intensidade 7, porque você vai evoluir assim. Então, se eu tô num dia que eu não tô tão bem, não, tá bom, precisa ser intensidade 7. Eu me conheço e conheço muito bem meu corpo. Aliás, acho que isso é muito importante para eu conseguir dar uma intensidade 7 naquele treino. E eu acho que também conhecer do processo, entender o processo, entender os porquês, faz você não querer treinar sempre no máximo, né? Faz você respeitar mais o processo. Então eu tô entendendo que se eu treinar devagar aqui, eu treinar com menos intensidade aqui, eu vou melhorar ali. Ou eu entregar o treino de hoje assim, é importante para eu poder entregar o treino de amanhã. E é essa consistência e essa coerência que faz evoluir. Então, assim, eu tô há 5 anos no triatlon, há 5 anos perdendo muito pouco treino. Eu tô há 5 anos no triatlon, há 5 anos respeitando e seguindo o que meu treinador me fala. Então, quando eu fui buscar um outro treinador, é porque eu não queria ficar questionando o meu ou fazendo diferente do que ele fala o tempo todo. E eu conheço muito amigo que faz isso. Mas eu acho que meu treinador me dá pouco volume, então eu vou fazer um pouco mais de volume. Ou eu acho que ele me dá pouca intensidade, eu vou fazer um pouco mais de intensidade. E eu falo pra todo mundo, cara, pega alguém que você confia e segue exatamente o que ele fala, pelo menos durante um ano, para você poder questionar se a metodologia dele tá certa ou não. E acho que entender esse processo, ele completo e as etapas dele, te dá muito mais confiança. Sandro, por que a gente está fazendo isso? Onde a gente vai chegar lá na frente? Aqui, legal. Então agora eu entendi, eu vou conseguir me dedicar muito mais a isso e vou conseguir fazer certinho, porque eu sei que a gente vai chegar lá. Sensacional, eu vou mais uma dentro disso que pode ajudar a turma. Que podcast legal, hein, cara? Tô gostando muito, vai dar ibope aqui, muita gente vai aprender. Ale, acho que um divisor de águas também foi como você não perde treino e você tinha na minha mão, a gente tem um privilégio de treinar no Centro Olímpico, numa pista emborrachada aqui em Campinas, né? E assim, eu comecei a replicar esses treinos que a gente faz aqui, voltados para a pista, para metade de 400 metros, que às vezes você arredonda, tem muito treino de tiro de 800, você percebe de 1.200, 1.000, Sim. Treino que dá certo na pista, eu passei para você. E com o tempo foi legal que no nível que você chegou, cara, aquela métrica física que é
tão importante para quem tá começando, que você tem que buscar aquela, porque métrica física é o pace, né? Sim. Que eu passava para você o pace. E aí com o tempo eu fui te falando, Lê, pô, mas vocês saem da pista morto, eu entrego, falei, mas é isso, você tem que entregar o melhor possível, desde que você consiga equalizar, você não pode quebrar. E assim, no nível que você tá, é o melhor possível. Se você dormiu bem, se você tá feliz, é um completamente diferente do que Sim. seria. Então, se você, no seu nível da Marcela, se você ficar preso àquele número, não vai dar, porque às vezes você negligenciou aquele número e às vezes você subestimou e atropelou aquele número. Lembra desse momento que a gente falava isso, você me questionava, mas eu falei, Lê, é você que tem que entregar. Se você errar a mão, vai tomar dura, mas é o melhor que você pode, desde que você cumpra o treino. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que um pouco tem a ver com isso, né? Com saber o que você espera do treino para eu saber o que eu posso entregar. E saber o que você espera do treino é assim, o que esse treino tem que fazer por mim? E por isso que é o questionamento, né? Olha, esse treino vai fazer isso, isso, isso por você, por isso que você tem que entregar ele assim. E eu lembro desse momento, eu entregando esses treinos de pista a 7. Pô, Lê, por que 7, cara? Não, eu lembro que você me falou, né? Você postou você deitado lá no chão, né? Você tava morrendo, não é isso? Não, mas antes disso, 7. Então. Mas Lê, você tá me entregando o treino a 7. Eu falei, quanto tem que ser? Tem que ser 9. Eu falei, agora peraí, então mudou. E eu lembro de fazer um pace até um pouco abaixo do que tava ali. Às vezes dentro, mas às vezes um pouco abaixo. Porque eu entendi que o treino tinha que ser 9, que eu tinha que terminar. Eu vi vocês deitado, né, na foto. Isso. É verdade, eu vi vocês acabado. Eu falei, mas tem que ser assim? Tem que terminar desse jeito? Você falou, tem que, cara. Isso é um treino de VO2, tem que terminar desse jeito. E aí eu comecei a mudar esses treinos de pista para terminar acabado. E, cara, minha corrida nesse último ano evoluiu um absurdo, assim. Eu entregava a prova. A minha corrida mudou daquela meia maratona que eu fiz sozinho. Vamos fazer um teste Que eu de meia insisti, maratona. né, pra você. Falei, ó, vamos encarar. E aí Escolhe eu uma entreguei meia uma maratona. maratona melhor do que eu imaginava. Comecei a fazer os treinos diferente e minha corrida foi assim, de 4:20 para 4, a meia maratona no meio Iron, rápido, assim, rápido. No último ano, rápido, porque eu comecei a treinar diferente. E olha que legal, né? Vocês estão nos ouvindo aí, né, Ale? Então, assim, a gente tá batendo na tecla do volume, só que olha o tijolinho super importante que a gente mudou de intensidade. Então, assim, a periodização do treinamento é muito complexa, né? Então, assim, a gente falou do que diferenciou, talvez priorizar o volume, mas se nós não tivéssemos virado essa chave nos treinos de VO2 e nos treinos de intensidade ou de qualidade, como quer que seja, também, às vezes, não teria se construído a performance que nós construímos, que é assim, não pode errar em nada, ali tinha que dar tudo certo, né? Nós fazemos a nossa parte, que é controlável pela gente, porque ainda tem o fator incontrolado, que graças a Deus, né, não furou nenhum pneu seu, né, não aconteceu nada. Gripe, nada. Então... Foi um ciclo perfeito. Então, assim, deu tudo certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, tem isso. Tem mais alguma aí? Não, eu acho que não é uma pergunta, mas eu lembro dessa coisa de volume e intensidade, eu sempre tive bastante... Você sempre colocou treinos de intensidade, eu gosto desses treinos, mas eu lembro de questionar o volume de corrida. Sandro, por que eu corro tanto? E a sua resposta foi muito boa e muito simples. Porque você aguenta. Você aguenta correr tanto na semana, você vai ter uns treinos longos de corrida, e quanto mais tempo você ficar nessa intensidade específica, melhor para você. Então, se você tá aguentando, quanto mais tempo você ficar correndo, melhor. E é verdade, né? É isso. Eu fico mais tempo numa intensidade tal, treinando de fato, né? Na prática. E em cima disso, né, Ale, você é um aluno essencialmente à distância, né? Sim. Porque você é um aluno, eu falo que 1,5% dos meus alunos são presenciais. Então a gente hoje veio fazer um treino junto, quase pouquíssimas vezes a gente se viu em prova, né? Se conhece, e aí a pergunta que eu te faço, né? Vamos ver, eu tô te testando aqui, né, também, assim. Como que você acha que eu sabia que você aguentava? Qual que é a prova? Que métrica me mostrava que você aguentava? Qual das 3 métricas é mais importante? A subjetiva, a física ou a biológica? Não, acho que as 3 juntas são As a 3 melhor juntas, composição, né, que tem. Mas assim, não é puxando o saco aqui, mas o Sandro é um cara que exige muito feedback o tempo todo, constantemente. Outra coisa que me perguntam, olha, você quase não faz teste. O Sandro já deu para perceber na prática que ele usa uma coisa assim, todo treino ele exige feedback, então Tá ele testado. entende a quantos por cento e qual é meu máximo, porque ele entende, né,
aquele treino que eu fiz, se eu dei uma nota 6, quer dizer que o meu máximo é tanto. Então, assim, há Responder. muito tempo com ele não faz teste, ou muito pouco teste de 5, de bike, de 20 minutos de bike, de FTP, de qualquer coisa, né? Acho que a gente fez um no tempo todo que a gente tá, talvez 2. E a prova de que isso tem resultado é que a gente planeja uma prova e ela sai ali cravada, né? Então, eu vou correr a 4,5, vou pedalar 240 de potência e vou nadar 1,35, né? Foi escrito a prova. E isso é muito legal, porque ele exige o feedback e você vê que, de fato, você usa o feedback na prática e me conhece o suficiente para falar, não, pode ir, você vai aguentar. Quantos treinos que eu já fui falar, Sandro, acho que eu não aguento fazer isso aqui. Não, aguenta, pode ir que aguenta. E 90% das vezes eu aguentei mesmo. Foi isso. E olha que legal, quando eu falei lá no começo que ele não entendia de nome, mas ele entendia de treino. Então ele nem sabe, mas ele respondeu. Então a métrica mais importante é a nota de percepção de esforço, porque não adianta eu colocar lá um pace, colocar uma frequência. Então, assim, eu sei que para aquele treino longo eu espero uma nota 4. Se ele me der nota 7 naquele treino que eu espero nota 4, eu sei que ele não aguenta. Eu errei a mão, eu dou 2 passos atrás. Então, assim, aí ele me questionava o volume. Eu falei, pô, mas eu tô aumentando e você continua dando a nota que eu quero, eu vou aumentar gradativamente, respeitando a ciência, mas até você peidar. Né? Até você, sua nota começar a ficar alta, falou, opa, ó, um overreaching, um overtraining, ou chegou o limite dele. Então eu vou testando, ele vai me entregando, então assim. Isso se dá também para alunos que acontece muito. Quando o cara chega num nível intermediário, ele começa a entender de treino, ele sabe a nota que eu quero. A parte ruim é que ele aprende a roubar. Então, se ele quiser, ele dá a nota que eu quero ouvir, não a nota que ele... Mas eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso. Eu sei que ele quer 7, mas foi 7 mesmo. É isso, né, Lê? Então, assim, mais cuidado. É por isso que eu falo assim. Então, assim, a métrica mais importante é a subjetiva, que é a percepção de esforço, porque isso reflete o que você realmente sentiu, é o que eu queria que sentisse. E aí, quando não reflete, cadê os comentários? Foi uma coisa isolada? Você dormiu mal? Ou assim, ou tá sendo pelo, opa, tá tudo bem, então é o meu volume, então ele chegou no teto dele, no limite. Então, assim, o céu é o limite, você foi entregando. E fala em números aí, Lê, quanto foi seu maior longo de corrida? Quanto que você bateu ou na semana, acumulado? 28, eu acho. O maior de corrida deve ter sido 28, que é 2 horas e 15, 2 horas e 20. 28 para um objetivo de 21, né? Então, se você pegar a ciência, a gente vê, ó, se correr... Mais de 28, isso, né? Então, se você correr 18 para um full, é o sonho de... Para um meio... É o sonho de consumo, né? Fez 18, você vai fazer 21 na prova. Então, isso eu também uso, mas não pro Alê, que queria isso, que tem lastro para fazer. Então, se tivesse mais tempo, talvez a gente fosse... E eu vim agora, eu falei, Sandro, isso fez a diferença, então aumenta o volume aí. Eu tenho uma outra pergunta para você, que para mim é muito... E eu falo muito para os meus amigos que treinam comigo, assim. Para mim tem 3 coisas que não são as principais do triatlon, mas que têm um impacto gigante. Eu queria que você falasse desse impacto, que para mim são... correção da biomecânica de corrida, bike fit e treino de força, que 90% dos triatletas ou fazem mais ou menos ou não fazem, biomecânica de corrida muito pouco, bike fit alguns fazem, alguns não, treino de força, se dá para pular, é o treino de força que a gente pula. E eu aprendi a diferença que isso faz, assim, eu fiz 2 vezes a avaliação biomecânica de corrida e as 2 vezes afetaram muito a minha corrida, muito, assim, de mudar a pace de fato. O treino de força também é impressionante, se você pegar sério, e eu tenho um amigo que fala a mesma coisa, fala, se você pegar muito sério faz a diferença. E o bike fit acho que é mais senso comum já, mas esses 2 eu acho que ainda são menosprezados, você não acha? Acho, a gente nem combinou, né, das perguntas, e como você vê como a gente se conhece e vai falando que é fundamental. O fit é simples assim, cara. O cara responde assim, o cara gasta 30 mil a mais numa bike para trocar de bike, pra bike ficar 800 gramas mais leve, só que ele é incapaz de gastar 500 pau num fit que vai gerar muito mais economia, muito mais tempo, né? Então é isso. Ou até no fit bom, né? Faz fit com qualquer um. Tem que ser um fit com quem sabe fazer, né? Exatamente. Tem experiência então nisso. o fit, como falou, é clichê. Então fit quem não faz isso é burrice, porque você pode economizar muito dinheiro com fit bom, em detrimento de gastar, de comprar
alguma coisa, né? Então o fit é isso. A biomecânica é o que você falou, né, cara? Então, assim, a biomecânica é economia de movimento. Economia de movimento e impacto, né? A métrica-chave na biomecânica é o load rate, ou taxa de carga vertical, ou taxa de carregamento vertical. Traduzida é impacto. Então, assim, o que eu faço se eu diminuir o impacto? Primeiro, assim, se você não se machucar, você já evoluiu demais, porque imagina uma lesão que te tira Sim. 3, 4 semanas, acabava com o seu ciclo. Mas sem falar nisso, se eu não me, eu não me machuco, tudo bem, mas e o quanto você economiza de corrida, né? As pessoas têm que entender se de fato vai correr mais rápido. Isso. É isso. Ou correr mais rápido, ou correr na Ou durar mais velocidade, tempo, gastando menos energia, aí você dura mais rápido. Que é você mais guarda... rápido, no fim das contas, É vai isso, terminar que é a o que prova você mais quer. rápido. Então, em relação à biomecânica, ela se traduz em economia de movimento. E o treino de força, Lê, é o que você falou aqui, a gente tá falando em off, né? Os profissionais de educação física, mesmo que trabalham com endurance, eles saem da faculdade, a disciplina de musculação já começa com o nome errado. A disciplina na faculdade chama musculação. E aí, o que o professor ensina para os alunos? O que se usa mais comumente. Então, doce ilusão a gente achar que o triatlon é super... A maioria das pessoas querem o quê? Fitness, querem ficar bombado, a musculação fitness para emagrecer ou para hipertrofia, né? Então, eles aprendem na faculdade a como faz o treino para emagrecer ou ficar bombado. E aí o que acontece? Eles replicam esse conceito e inventam algumas coisas, põe um círculo lá, pega uns elásticos, equilibra no bozu e fala que é um treino da corrida. E aí tá deixando de trabalhar força pura e potência, que são as manifestações que muda totalmente. Você é nosso aluno, a Start Move também tem o treino de força para atletas de endurance, não só para alunos nossos, tem um monte de amigo que treinam com outros colegas de outras assessorias, mas fazem questão Eu encho o saco de todo mundo. de treinar força comigo e evoluiu muito com o livro, tanto que eu palestro o Brasil todo aí, né? Então, é isso, Ale. E assim, tem um outro ponto que pro que você quer, que eu vou pegar no seu pé, eu tô te falando em primeira mão, a gente nem conversou sobre isso, que é um outro detalhe que eu sei, que assim, agora os detalhes vão fazer a diferença. Total. O primeiro é você trabalhar com medidor de velocidade no treino de força. E hoje em dia, você tem Apple Watch? Também ou não? Não. E assim, os aplicativos já conseguem medir a barra. Você amarra o relógio na barra, ela já mede a velocidade. Então, talvez você vai experimentar, vivenciar daqui a pouquinho isso no estúdio. Eu sei que você vai pirar. E o segundo ponto, que você vai brigar comigo, que assim, não sei se vai brigar, né? Você gosta. A gente vai martelar nos educativos de corrida. A gente nunca... você pode até fez, mas nunca fez como deve, o que eu falo que vai gerar economia. Eu não vou brigar porque é isso, fez diferença na minha vida, cara. As 2 vezes que eu fiz, fez diferença na minha vida. A primeira vez eu tive uma lesão, nunca mais tive a lesão, e ela mudou minha corrida muito. Assim. Avaliação biomecânica. Avaliação e agora, biomecânica. E os educativos? Eu faço pouco. Menos entendeu? Então, os educativos talvez. de corrida ali. Então, assim, todo mundo fala, a gente vivencia o educativo. E é importante, principalmente para o atleta amador, que não tem coordenação inter e intramuscular, né? Ensinar as articulações, eu brigo isso, andei discutindo com uma moça aí que virou polêmica, né? Que falou que educativo não serve para nada, e agora e assim, vivenciar os educativos é importante. Agora você tá no estágio que você precisa treinar, e treinar educativo é de 20 a 30 minutos pré-treino, utilizar isso aí, e vai gerar muita economia. Mas o que me trouxe, eu lembro até hoje, agora você falando, eu lembrei, o que me trouxe pra vir falar com você tava falando justamente de corrida e falou de um estudo feito que os caras só faziam pliometria em caixa e quanto que isso mudou a corrida dos atletas. Então, atletas de alta performance, X fizeram pliometria durante 6 meses, outros X não, e o quanto que eles diminuíram o pace. Então, eu tô topando isso aí tranquilamente. Não, e é muito legal, né? E como a gente tem muito cientista, muita gente da área ali, então assim, olha que legal. E aí vem aí a moça lá que treta comigo na internet, né? Que ela é contra, eu sou muito a favor dos educativos, né? Então ela fala assim, mas não tem... ela quer um artigo que fale assim, olha, o educativo vai melhorar tantos minutos na sua corrida. Mas assim, se não tem esse artigo, mas tem artigo falando que a pliometria melhora, e você quer mais pliometria que um skipping alto e específica, com gesto motor da corrida e fazendo pliometria? Não, a gente viu a menina agora, a gente acabou de ver uma atleta olímpica ali na pista, andando na ponta do pé a pista inteira, assim, né? Pra fazer... Era algum tipo de educativo, né? Fazendo os coisa, educativos. Né? Então isso é legal também para vocês. E agora quero uma pergunta, papo bom passar rápido, a gente tem que ir para as nossas avaliações, passar o dia inteiro com o campeão e meu amigo aqui, vai ser legal. Ale, curiosidade nossa, assim, você tem uma modalidade preferida do coração, seu xodó, ou essa modalidade é transitória, assim? Às vezes você tá mais animado, porque, assim,
eu acho que você é um atleta bem equilibrado, né? Porque, assim, é muito legal quando as pessoas me perguntam o que você é melhor. Poxa, cara, acho que a natação talvez seja o que destoa, e ainda bem, né? Mais um motivo para agradecer, porque o que representa no resultado final, Sim, a gente sabe que é o menos da natação. Então, assim, qual que é o seu xodó? Isso é transitório, e qual que você é melhor, não só que você gosta? Qual que você acha que desempenha mais? Eu acho que a natação sempre foi o mais desafiador, assim. Eu nunca nadei mal, mas perto dos outros sempre foi o pior, e é até hoje. E eu também não acho que eu nado mal, mas é o pior até hoje. O ciclismo sempre foi o xodó e o melhor. Eu gosto muito da bicicleta, eu gosto de pedalar, e acho que as duas coisas vêm junto um pouco também, né? Quando você vê que você é melhor naquilo, ele começa a virar seu preferido. Eu gosto da corrida, mas a corrida para mim é um processo mais sofrido, assim. Eu acho que até pelas características da prova em si, é o último, é quente e tal. Então, eu tenho um amigo que fala que prefere a corrida. Eu falo, como você prefere a corrida? É muito sofrido. Então, o treino da corrida, tudo é mais sofrido que o da bike. Eu gosto de correr, mas para mim, não tenho dúvida, assim. O ciclismo é o meu melhor e o meu preferido. Eu também não tinha dúvida, mas eu queria dividir com vocês, né? E, assim, é uma coisa legal, né, Lê? Então, isso aí é muito legal, porque, assim, tem o estigma do Iron Man, do triatlon, do Homem de Ferro. Então, assim, olha que loucura, fazer uma analogia que eu sempre falo, Henricão. Muita gente acha, poxa, agora, a evolução, o triatlon é coisa que te tira. E, assim, para quem só corre e treina de verdade a corrida, o triatlon alivia a carga, cara. Pra caramba. Então, assim, enfatiza o demônio do triatlon, que é muito, vai tirar a alma do. Então, o triatlon é nadar, pedalar e correr, não precisa nem competir. Ser triatleta é isso. Então, o primeiro paradigma é quebrar. Talvez você precise de mais horas, mas é menos cansativo. Tem gente que fala, treinar para uma maratona é pior que treinar para uma prova de Ironman. É essa a ideia. Por quê? Porque a corrida tem impacto. O impacto é o que dói. A fase excêntrica, que você bate o pé no chão, você freia o movimento. O ciclismo não tem, a natação menos ainda. Tem calor, tal. Para mim, corrida. Então, minha esposa fala, né? Ela fala assim, que a analogia que ela faz é com a maternidade, né? Ela fala que se ela fosse presidente, ela ia proibir postar foto de mulher amamentando sorrindo, né? Porque, assim, racha o peito, dói, a mulher quer chorar, né? Você tem dois em casa, e assim, ela falou, e a mesma coisa. E eu, se eu fosse presidente, eu sou apaixonado, a corrida é o meu melhor, é o que eu gosto mais, sempre fiz, vim da corrida, mas tirar foto no final de um treino de limiar sorrindo é mentira, cara. Fala que a corrida é gostoso, o gostoso é o que a corrida te traz, né? Você com 52 anos tá no shape com seus amigos, você poder não se cansar, fazer uma caminhada, os benefícios, saber que você vai viver mais. Então, o que a corrida me dá é o que eu quero. Mas falar que a corrida é gostoso, que não dói, eu acabo um treino de 2 horas e 15 que você fez de corrida, você vai falar que tá legal? Não tá. Então, é isso. É o que mais destrói. Quebrar esse paradigma. Mas eu acho que existe uma romantização do processo inteiro, né? Assim, eu adoro o cara, né? Bom, minha esposa sabe o quanto que eu gosto disso, o quanto que eu fico bem fazendo o que eu faço, e eu adoro treinar. Eu adoro treinar, cara. Eu tenho um amigo que, quando eu comecei a fazer triatlo, falou assim: vai rápido pro Ironman Full, senão você vai desistir de fazer. E eu adoro treinar, cara. Eu passaria um ano só treinando numa boa, assim. Mas existe uma romantização de que tudo é lindo. Não é, às vezes você não tá afim de treinar, às vezes você acorda mal, você tem que acordar cedo pra caramba. Eu e o Henrique viemos falando no carro. Tem manhã que você não vê seu filho, ou você tem que acordar às 3h50 da manhã pra poder tomar café com a sua família. Então, assim, existe. Você tem que querer muito isso tudo, porque é cansativo. E pra mim o resultado vem da minha evolução. Por isso que eu falo, eu preciso ver algo lá na frente. Porque se eu treinasse no mesmo lugar, eu provavelmente desistiria. Tem gente que não, eu desistiria. Então, assim, minha recompensa vem da minha evolução. E quando eu comecei o triatlo o tempo todo assim, eu quero melhorar. Eu nunca achei que eu ia chegar em primeiro de uma categoria, fazer o melhor ciclismo de uma categoria, de uma prova dessa. Mas eu sempre quis melhorar em relação a mim mesmo. Isso me mantém ativo. Aí eu fiz essa prova 4:40, tá bom, eu quero melhorar. Eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Isso me faz bem. Mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil alinhar família, trabalho e treino. Não é fácil. Por isso que tem que gostar muito e tem que gostar do processo. Claro,
Pra mim tem que ser um processo de crescimento, mas tem que gostar desse processo. A gente indo caminhando pro final, e eu nem planejei isso, mas vamos terminar do jeito que eu acho que eu gostaria, né? Que agora eu vi que eu gostaria de terminar assim nos nossos minutos finais aqui. Hoje eu nem vou chorar porque eu tô feliz de verdade, né? Nem preciso chorar, eu tô feliz e só vou sorrir. Mas o que o Ale falou é muito legal, então principalmente quando a gente trabalha com atleta amador, e aí assim, sabe? E tem atleta que pelo trabalho, pela família, assim, ele perde muito treino. E tá tudo bem. E o cara pode viver feliz perdendo muitos treinos. Agora, o que não pode é ele querer cobrar o resultado ou terciarizar a culpa pro treinador, Então, ele assim, tá tudo bem. E tem vezes que, assim, eu não tenho condição. Eu fiz o meu full e, assim, eu não tenho condição do que eu trabalho, do que tenho família, de fazer um outro ciclo de full. Isso vai ver me adoecer. Não cabe na minha rotina. Ah, mas e se eu quiser fazer um full em 12 horas... Dá! E eu entrego um full tranquilo. Agora sim, eu não posso terciarizar a culpa. E eu posso. Ah, tudo bem perder vários. Tudo bem, você tá se mexendo, cara. A maioria dos dias da semana você fez alguma coisa, as pessoas não fazem. As pessoas vão infartar. Você não vai. Agora, sim, se você jogar uma expectativa em cima do que você entrega, não dá. E aí, como treinador, é a parte mais difícil, Ale, de falar que o gato subiu no telhado, né? Então, assim, a gente pede a expectativa de prova, né? Para todos os atletas. O que você espera dessa prova? Justamente por um modo comportamental, porque tem pessoa que a gente vai falar assim, ó, eu não posso falar, você tá louco, velho, você não vai entregar essa prova. Da onde você tirou que você vai entregar esse número? Eu não posso falar assim. E tem gente que você fala assim, cara, pode apertar que você entrega muito mais do que você acha que você quer entregar, porque você fez um puta ciclo. Então, queria que você acabasse falando dessa parte comportamental humana, tanto para quem quer performar quanto para quem quer iniciar no triatlon, deixar as suas considerações, mas falar um pouco menos de métricas, de coisa, e dessa parte fechar com esse assunto, e depois já pode fazer o seu agradecimento ao pessoal que nos aguentou aqui por 50 minutos. Eu acho que o que você falou é perfeito, cara. Eu tenho um amigo que é pai de um menino na escola lá eu vejo ele correndo direto na Via Parque lá, que é onde eu treino, e eu falei, e aí, meu, você tá treinando pra alguma prova, alguma coisa assim? Não, eu só corro. E ele é o cara que sai sem relógio para correr na Via Parque, não sabe quantas horas, não sabe o quê. Ele tem um descompromisso com o resultado que aquilo vai gerar, muito legal. Só que eu não consigo ser assim. Eu quero essa evolução, eu quero entregar algo, eu quero conseguir para uma prova entregar um bom resultado perante a minha expectativa. O resultado bom não precisa ser primeiro lugar, não precisa ser pódio, não precisa ser entre os 10 primeiros, mas um resultado que me desafie. Mas eu faço isso valer. Eu treino para isso acontecer. Eu acho que é perfeito o que você falou. O triatlon pode ser muito mais fã, muito mais relaxado para quem quer isso, mas isso que você falou é perfeito. Não espere um resultado bom se você treina for fun. Ah, vou treinar só para ser divertido. Eu não consigo. Eu gosto desse processo e treino para isso. Então isso é perfeito. Ó, eu ponho na descrição do vídeo aqui. O Ale nem é marqueteiro, nem tem rede social, não posta nada. Tenho nada Então assim, ele postou aí depois. Eu só reposto. Eu fiquei feliz aqui que ele postou. É verdade, e a gente vai fechar o podcast aqui, Ale, falando o que todo mundo quer saber, né? Porque o pessoal acha que a gente escuta, o pessoal quer. Depois a gente fala tanto a essência, o que importa. Espero que vocês se apropriaram da essência. Mas o povo quer saber. Fala os seus números aí pra gente fechar dessa prova. Então, quanto tempo o pace da natação? Eu fiz um pace de natação, eu fiz uma natação para 29 minutos, deu 1:34. Eu fiz a bike que aí superou minhas expectativas. Eu queria pedalar uns 41,5 de média. E eu fico fuçando muito, assim. Então eu vejo gente que pedala parecido comigo, quanto tempo fez e tal. Então eu vou pra prova com números não só de potência, mas de velocidade média muito, muito fresco na minha cabeça. Eu queria pedalar para 41,5, saiu 42,5 de média. Essa é uma bike para 2,06. Potência? Eu fiz força, potência deu 240, acho que deu 242 ou perto de 240. E a corrida deu um pace de 4,06, 4,05, 4,06, que aí foi cravado. Era o que eu queria fazer. Eu achei que dava para até baixar um pouquinho. Eu tinha entregado a prova em Mabela para 4,08, alguma coisa assim. Eu ficava entre 4 e 4,05, saiu 4,5, depois de uma puta bike acima das expectativas. Foi tudo redondinho. Isso. Assim. E aí, Lê, no seu caso, faz a total diferença. Podia ser o pódio ou não, pela diferença que você ficou do segundo. Como foram as transições?
A primeira foi bem rápida, 1 minuto e alguma coisa, assim. Foi chegar, tirar a roupa de borracha, pegar a bike e sair correndo, assim. Correndo o tempo inteiro, assim. Não deu nenhum perrengue. A segunda eu demorei um pouquinho mais. Um pouquinho mais, não. Deu 2 minutos e 10, assim. Deu um pouquinho acima de 2 minutos. Que eu sentei no chão pra botar o tênis. Eu não consigo botar em pé. Eu sentei no chão, botei o tênis, peguei minhas coisas e saí, assim. Eu dou muita atenção pra isso, porque é isso que você falou. Pode fazer a diferença de você sair atrás de alguém na bike, de você sair perto de alguém na corrida que sirva como referência. E assim, faz a conta. Quanto você precisa para tirar 30 segundos da bike da corrida? Você tira na transição muito fácil, cara. E às vezes da bike da corrida é um esforço absurdo, né? E aí, para fechar, é o que eu falo, né? Se você escolher o triatlon e você não quer fazer triatlon, grande diferença de ser triatleta é a transição. Exato. Porque o cronômetro não para. Então você tem que treinar de tudo. Ale, é sensacional, meu irmão. Temos um dia longo pela frente, né? Com o dedo doendo aí. Mas foi muito legal. Tenho certeza que vocês vão se apropriar desse podcast. Saiu do escopo que a gente tinha pensado um pouco, mas eu gosto assim, o Resistência, não, o Endurance Cast, é isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado você pelo convite, obrigado para todo mundo aí que vai assistir. Valeu!